A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou deixar uma palavra aqui baseada na Bíblia Sagrada, no livro de Tiago, a epístola escrita por Paulo a Tiago. Gostaria de ler no capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém. Então, aqui nesta epístola, o apóstolo Paulo estava aconselhando a Tiago, que era o dirigente de uma igreja, a que ele agisse dessa maneira, sempre se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, querendo dizer que o tempo todo o diabo nos rodeia. A Bíblia diz que ele anda bramando ao redor, ele anda o tempo todo tentando prejudicar os servos de Deus, as pessoas, as famílias, toda aquela obra que foi criada por Deus, o diabo fica o tempo todo querendo destruir. E então, para nós vermos, observarmos que isso acontece conosco, é porque Deus até deixou na Bíblia um exemplo grande, que até Jesus foi tentado pelo diabo, até Jesus. Jesus, após ter sido batizado nas águas, o Espírito Santo o levou para o deserto. E lá no deserto, Jesus começou a jejuar. A Bíblia diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites, sem comer nada. E logo o diabo foi para lá tentá-lo. Assim como Deus fez, após criar o homem, colocou a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal no jardim, e disse ao homem para que ele não comesse daquela árvore, porque se ele comesse da árvore, certamente ele morreria. E o diabo logo vai lá e começa a pôr dúvida no coração da Eva, e a Eva, já pela concupiscência dos olhos, já tinha visto a fruta, e a concupiscência da carne, ela desejou comer essa fruta. E como a árvore era da ciência do bem e do mal, do conhecimento, a soberba da vida já a levou a querer conhecer o bem e o mal. Então foi aí que Eva caiu, comeu do fruto e deu o fruto ao Adão também, que comeu. E a partir daí o homem foi expulso do paraíso. E entramos então naquela palavra que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus, ele diz, em Romanos 6:23 diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, da mesma maneira que o diabo tentou Eva lá no paraíso, ele, milhares de anos depois, vem tentar Jesus também. Jesus, o Filho de Deus, após ele ter sido batizado nas águas por João, para se cumprir toda a Escritura, ele foi batizado, e durante o batismo veio uma voz do céu que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E no mesmo momento, o Espírito Santo desceu e pousou no ombro de Jesus na forma corpórea de uma pomba, querendo dizer que ele estava cheio do Espírito Santo. E então depois ele saiu dali após esse batismo, foi direto
para o deserto, foi impelido pelo Espírito Santo. E lá o diabo não deixou para lá. Foi lá tentar Jesus, porque sabia que ele agora era o Filho de Deus. Sabia que ele era o plano de Deus para salvar o homem. Então ele precisava perturbar um pouco, porque ele fica o tempo todo tentando derrotar o homem. Então ele chegou lá, sabia que Jesus estava com fome. Então, atentou para a concupiscência dos olhos, mandou que Jesus ordenasse as pedras que tornassem pão para ele se alimentar, porque sabia que Jesus estava com fome. Tentou Jesus a quebrar o jejum, transformando a pedra em pão e comendo. Então Jesus disse para ele: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então depois o diabo pegou Jesus e levou para o pináculo do templo, o lugar mais alto da cidade. E aí aplicou sobre ele a soberba da vida e disse assim: se ajoga desse pináculo, você sabe que Deus não vai deixar você morrer. E então Jesus Cristo disse para o diabo: não tentarás o Senhor teu Deus, que também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso também nos mostra que nós não podemos tentar a Deus. Tipo assim, você vai se jogar de um lugar e achar que Deus vai te salvar porque você é um servo dele. Isso está errado. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus já deixou para nós duas lições. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Quando estivermos com fome, sabemos que se alimentar da palavra faz muito bem para nós. E não tentarmos o nosso Deus. E também ali, se Jesus fizesse isso e ele ficasse vivo, ele ia o quê? Ia ser aplaudido por multidões. Seria a soberba da vida. E depois então, o diabo continua e leva ele no mais alto monte e diz: todos o reino da terra me pertence. Se você quiser, tudo te darei, se você me adorar, querendo que Jesus o adorasse. E Jesus disse: também está escrito, somente a Deus adorarás e só a Ele servirás. Nos mostrando que lá o primeiro mandamento que diz que não farás para ti imagem de escultura de semelhança alguma dos que estão no céu ou na terra, e não se encurvarás a ela. Somente a Deus adorarás e somente a Ele servirás. Então Jesus deixou o exemplo para nós também resistirmos às tentações, porque muitas vezes em nossas vidas, quando nós temos uma grande bênção de Deus, é justamente quando o diabo vai vir e querer nos derrotar, querer nos tirar da presença de Deus, querer nos jogar no mundo, querendo que nós largamos Jesus para lá, largamos a obra de Deus para ir para o mundo, para ganhar o mundo, para dar lugar à soberba da carne, à concupiscência dos olhos, à concupiscência da carne, e então que nós possamos seguir esse exemplo de Jesus, que está escrito aqui também em Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E Jesus, após ele ter resistido ao diabo, a Bíblia diz que vieram os anjos e o alimentaram. E daí ele continuou toda a obra de Deus que ele tinha que fazer. Assim também Deus fará conosco quando nós resistirmos a Ele e continuarmos fazendo a obra de Deus. Teremos sempre vitória e, portanto, precisamos resistir ao diabo.
nos revestir de toda a armadura de Deus, e então nós poderemos vencer. Jesus disse assim: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Quer dizer, se Jesus venceu e nós estamos nele, estamos fazendo a obra dele, então nós também venceremos todas as batalhas que vier em nossas vidas. Amém. Que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração.